Conan o Bárbaro ganhou um novo gibi pela editora Titan Comics e vem sendo publicado aqui no Brasil pela Panini Comics. Tem em mãos a edição de Conan, número 1, da Titan. E uma vez lido o gibi, eu pretendo comentar não só a arte, o que fiz em um vídeo anterior, pretendo comentar também falar um pouco sobre o roteiro. Sobre a arte eu preciso enfatizar que a opção de Roberto Della Torre, o desenhista responsável por esse gibi, por essa HQ, a opção dele de seguir o traço do John Buscema foi a melhor possível. Não há como não identificar este personagem como Conan. Este é o Conan. O Roberto Della Torre optou por representar o personagem seguindo a moda das animações. No mundo da animação, os personagens são desenhados seguindo um model sheet à risca, uma ficha modelo que determina a identidade visual do personagem, ponto a ponto. Esse é o Conan de John Buscema, esse é o Conan de Roberto Della Torre, esse é o Conan que nós, leitores da Espada Selvagem, da saudosa Espada Selvagem de Conan, dos tempos da editora Abril, conhecemos e amamos. É esse personagem aqui, não é outro diferente dele, tá? Eu compreendo que cada artista tende a criar sua própria versão para um personagem de quadrinho de aventura. É normal que o Homem-Aranha seja desenhado de uma maneira... O Homem-Aranha do John Romita seja desenhado de uma maneira algo diferente do Homem-Aranha do John Romita Jr., por exemplo, próprio filho, tá? Isso é comum, isso é aceitável, mas é muito bacana quando eles tentam seguir um model sheet à risca, quando eles tentam preservar a identidade visual do personagem, a identidade visual do personagem tanto quanto é possível. E isso o Roberto Della Torre conseguiu eximiamente. De fato, é importante observar que ele não só representou o Conan com a fisionomia comum ao John Buscema, com a compleição física igualmente comum, como em vários outros recursos estilísticos ele pôde emular o estilo do Buscema. No gestual, nas poses, nas linhas de ação, em todos esses recursos, ele foi fiel ao traço do John Buscema. A movimentação dos personagens, as rotações das figuras, nesses e em N outros diferentes aspectos, ele conseguiu evocar a arte do John Buscema. Um exímio trabalho de emulação de estilo. Eu não sei se o Roberto Della Torre desenha como o Buscema, desenha de modo semelhante ao Buscema, ocasionalmente, casualmente, sem ter um projeto como esse em vista. Tá? Eu não sei se isso é o comum dele, se o comum dele é se o traço dele realmente se assemelha ao do Buscema, a despeito do projeto. Não sei se ele tem outro traço. Eu sei que se assemelha muitíssimo. E isso é muito bom para o fã de Espada Selvagem. Porque muito da dinâmica das histórias do Conan, não só a identidade visual, mas muito da dinâmica da movimentação dos personagens, até mesmo dos adereços, da caracterização de cenários, muito disso vem à tona graças a essa emulação de estilo, ou a essa semelhança de estilo que o Della Torre tem, o Della Torre guarda com o Buscema. Outras figuras importantes aqui nessa edição do Conan, nessa primeira edição do Conan, são a do editor Jim Zub, que eu não lembro de ter lido nada dele, tá? Para mim ele é um roteirista relativamente novo, recente, não conhecia. As cores do José Villarrubia me chamaram muita atenção. Ora positivamente, ora por aspectos positivos, ora infelizmente por um aspecto negativo específico, tá? Eu já falei no vídeo anterior que uma texturinha digital, notadamente digital, de aspecto digital, algo rústica, foi empregada por ele aqui no título. Há momentos em que essa texturinha não incomoda, mas há outros em que ela parece pixelizada, ela gera um efeito de pixelização. Eu não sei se vocês conseguem observar essa texturinha, esses pontinhos brancos aqui nessa área roxa. Vocês conseguem observar os pontinhos brancos? Ele teria sido acrescentado a princípio, suponho eu, para imprimir um efeito de degradê. Porém, eu não sei se em decorrência de uma falha gráfica, de uma falha de impressão, a ideia que se deu é que a mancha ficou fragmentada, pixelizada. Isso me parece mais uma falha da gráfica do que um efeito consciente. Curiosamente, esse efeito se estende em vários outros pontos, até que nós chegamos a um ponto do desenho em que ele parece ter sido aplicado devidamente. Eu preciso observar, senhores, eu preciso observar que essa análise
esse vídeo ele contém spoilers. Eu ainda não passei nenhuma informação sobre a história. Se você não quer spoilers, eu recomendo enfaticamente que o senhor deixe de ler a história neste momento. Poxa, Diego, como assim? Por acaso existe algum grande spoiler, alguma grande surpresa na história? Toda história tem suas pequenas surpresas. É justo que essas surpresas sejam preservadas. A ideia do spoiler não vale há tempos, que ela não vale apenas para filmes como O Sexto Sentido, que tem uma baita de uma reviravolta no final do filme. Não, vale para pequenas surpresas também. Preserve as pequenas surpresas, preserve-se de spoiler. Se você não quer spoiler, se você ainda não leu o gibi, não assista este vídeo, tá? Não assista mesmo. Sua visualização é importante, mas eu prefiro preservar a sua experiência de leitura. Agora, se você não se importa com isso, ou se você já leu, então vamos dar seguimento à nossa análise. Você já deve estar aí, na medida que eu for ler algumas páginas, você já deve estar vendo muita coisa, né? Mas algumas coisas são óbvias, certo? Vamos lá. Não estou achando, eu devia ter marcado a página. Há uma arte específica em que esse efeito da texturinha está aqui. Esse efeito da texturinha que o colorista José Villarrubia usou desgraçadamente em vários momentos da história, perdão a expressão, ele parece ter usado eximiamente, ele parece ter usado bem aqui. Eu acredito que o efeito que ele quis criar na maior parte dos quadros foi falhado nesses quadros e apenas aqui ele foi impresso devidamente. Se o efeito pretendido era esse, ao longo da história inteira, aqui a gente não vê esse efeito. Aqui nós vemos. Esse efeito é maravilhoso para imprimir degradê, para imprimir uma tridimensionalidade, dá um charme para a arte. Isso aqui não. Essa pixelização não. Pode ser uma falha até no meu exemplar. O de vocês tem esse efeito? Esse efeito aqui, essa texturinha tá linda. Tá maravilhosa, tá refinada. Ela tá refinada. Aqui não, aqui ela está grosseira. Eu não sei se houve uma falha por parte da gráfica. Eu não sei o que houve. Beleza, refino, grosseria. Tá? Mas tudo bem. Paciência, acontece. Fora esse incômodo que essa texturinha, essa aparente falha, essa falha aparente gerou na cor, eu gostei muito da escolha de cores, eu gostei muito da paleta, eu gostei muito de como a cor evocou a estética da época, a época dos quadrinhos. Eu refiro-me a quadrinhos publicados em meados dos anos 80, as cores que eram empregadas nessa época, na época da retícula, na época que uma caneta hidrográfica e uma aquarela simples, a mais simples possível, resolviam vários dos problemas relativos à cor. Eu acho que evocar essa estética com técnicas digitais, nesse sentido ele foi muito feliz, o José Villarrubia. Mas nessa texturinha, enfim, eu acho que já falei muito sobre a cor, vou voltar a falar sobre o desenho. Então, eu dizia que a identidade visual do personagem do Conan foi preservada, mas não só. A movimentação dos personagens, gente, vários recursos. Toda a composição de página do Buscema foi referenciada aqui. Vários enquadramentos e olha só, e sobre composição de página e narrativa, esse recurso narrativo composicional que vocês observam aqui é muito comum ao Buscema. Eu lembro claramente dele ter empregado um recurso assim, a ausência de requadro, a ausência de fundo, para dar ênfase ao movimento, à gradação do movimento, a extensão, a expansão do movimento. Vocês percebam que ele já empregou isso, por exemplo, na história, em uma HQ protagonizada por um personagem de sua autoria, o Bronte. Salvo engano, o Bronte foi publicado aqui numa edição de aventura e ficção, uma revista antológica, né? Uma revista que trazia várias histórias de autores diferentes. Aventura e ficção, não vou lembrar o número. Nessa edição, o Bronte, esse personagem do John Buscema, lutava com um tigre. Um tigre dente de sabre, salvo engano. E o recurso gráfico, o recurso composicional narrativo era muito semelhante a esse aqui. Ou seja, ele referencia o Buscema não só na anatomia, não só nas fisionomias, ele referencia o Buscema também em enquadramentos e outros recursos narrativos. Então o trabalho do De La Torre é excepcional no sentido de referenciar o Buscema, dinamismo, certo? Dinamismo da arte, senhores. Tá aqui, certo? A ação que emana das páginas do John Buscema, que é irradiada pelas páginas do Buscema, se faz presente aqui. Aqui nós temos dinamismo, o dinamismo comum à espada selvagem.
Então, trabalho de arte impecável. Impecável para quem é fã do Buscema, para quem é fã do Conan de verdade. Tá? Impecável. Alguns poderiam dizer, para que imitar o Buscema, seja você mesmo. Talvez ele esteja sendo ele mesmo, senhores. É concebível que ele tenha um estilo que se assemelha ao Buscema e pronto. E olha só, não tá longe de ser uma imitação barata. Isso aqui é como se ambos estivessem trabalhando para o mesmo projeto de animação, sendo Buscema aquele que estabeleceu o character design e o Roberto Della Torre um animador, ou o diretor, um diretor de animação que trabalha com o mesmo character design, o mesmo model sheet, as mesmas concept arts. Então é como um projeto de animação. Opa, spoiler grande aqui, vou preservar vocês disso. Ah, mas tem algo nessa página que eu preciso mostrar. Será que eu consigo mostrar sem entregar muito? Olha, é o seguinte, gente, vai ter spoiler aqui. Vai ter spoiler, tá? Então se você foi preservado de spoiler até aqui, esqueça. Nesse momento eu vou entregar um grande spoiler da edição, que é Conan luta com uma horda de Pictos zumbis, tá? É isso, não tem conversa. Mas eu disse isso basicamente para mostrar essa pagininha. Esse foi outro ponto da cor que me incomodou. No geral, eu amei a paleta, amei as matizes, as cores que foram escolhidas para acompanhar cada cena. Em alguns momentos as cores cumpriram com importante função narrativa, tá? Ou seja, fizeram mais do que embelezar a página, ou do que imprimir tridimensionalidade, algum realismo, um pouco de realismo. Mais do que isso, as cores elas funcionaram também em vários momentos a favor da narrativa, tá? De uma ênfase das cenas, serviram para elevar a importância das cenas, para enfatizar certos significados. Agora, esse rosa aqui, no momento em que o céu deveria estar todo escuro, todo negro, enegrecido, esse rosa ficou ridículo. Ah, mas é uma referência a algumas retículas que eram usadas na época, a paleta de cores da época era limitada, não me interessa. Esse rosa aqui, esse rosa, não, é para contrastar com verde, não sei o que, não tem conversa, não tem conversa. Esse rosa aqui tá ridículo. Essa é uma cena na qual o céu deveria estar todo enegrecido, essa cena deveria ser sombria. Esse rosa, neste momento, não ficou legal. Esse rosa foi rejeitado, tá? E não é nada contra o rosa, é uma cor bonita, mas aqui não cabia. Não cabia. Essa composição, no geral, não ficou legal. Esse rosa não está bom. Esse rosa não foi aprovado, tá? Não combina com a cena. E que composição é essa, aberrante? As cores parecem complementares. Enfim, vamos voltar a falar. Agora a gente já falou sobre o desenho, sobre o excelente trabalho de emulação do Della Torre. Se é que a intenção foi emular, se é que ele não tem um estilo que é naturalmente assim. Se é que ele não está sendo espontâneo, né? Rapaz, grandes composições, muito dinâmicas, fluidas, grandes composições. Esse gibi tem muitos acertos. Eu vi uma sequência aqui que não funcionou. Refiro-me a esta página aqui. Esta página, infelizmente, concentra muitos erros narrativos. De fato, os únicos erros narrativos que eu encontrei no trabalho de desenho, no trabalho do Della Torre, se concentram nesta página. O que é que acontece? Na página anterior, na double page anterior, a tropa zumbi avança numa determinada velocidade, uma velocidade sugerida pela inclinação dos personagens. Percebam também que a distância entre esses personagens, né, entre a tropa zumbi e a tropa do Conan, e essas pessoas que estão junto ao Conan, é uma distância que não parece das maiores. O que acontece na página seguinte? As pessoas que estão próximas ao Conan, ao invés de seguirem a orientação sugerida por essa página e estarem em uma posição ainda mais pronta para a guerra, parecem hesitar, refletir. Eles não teriam tempo para isso, os personagens já estavam em cima deles. Essa moça em particular está muito tranquila, muito serena. Essas poses, essas expressões, esse momento de reflexão, ele foi demasiado. O propósito dessa página foi dar um espaço para que os personagens reagissem ao avanço da tropa, mas eles parecem inaptos para o combate de uma maneira que não condiz com essa cena aqui. Aqui os personagens estavam prestes a pular em cima do pescoço deles
Isso aqui deu uma sensação de intervalamento do tempo, de interrompimento do fluxo do tempo que não condiz com o que é sugerido na página anterior, enfim, resultando em muitos erros narrativos na minha franca avaliação. Tá? É como se os personagens do aeroporto tivessem parado de correr, tivessem começado a andar. Muito estranho. Houve uma quebra de movimento para a qual eu não consigo encontrar uma explicação que eu considere válida. Mas afora isso, a narrativa funcionou muitíssimo bem. Sobre o trabalho do Jim Zub, do roteirista, olha, o grande porém do roteiro é que ele é uma história de continuação. Começa aqui, capítulo 1, segue, nós temos aqui, ainda nessa mesma edição, esse mesmo exemplar aqui, nós podemos encontrar o capítulo 2, temos um capítulo 2, infelizmente o capítulo 3, ele já não é, aqui nós temos o capítulo 2, infelizmente o capítulo 3 não se faz presente, aqui é uma história de continuação, é uma história inconclusiva, notadamente inconclusiva, de modo que não temos uma satisfação com base nesse único exemplar, né? Que é uma pena. Eu particularmente sou favorável, como autor e como leitor, eu compreendo que séries são importantes para o mercado, compreendo perfeitamente, mas é muito bom quando nós temos uma história completa em uma mesma edição. Não tenho dúvidas quanto a isso, não é o caso. Infelizmente é um ponto negativo. Para mim é o maior ponto negativo do roteiro, porque de resto a trama funciona. Conan versus uma tropa zumbi, eles criam uma situação para que o Conan enfrente uma tropa zumbi. Essa causa, né, esse porquê me pareceu válido, tá? Os porquês me pareceram válidos, as motivações dos personagens idem, tudo muito simples, mas funcional. Eu achei história típica do Conan, a adjetivação dos diálogos, a adjetivação que empresta algum charme aos diálogos, né, as metáforas, as figuras de linguagem, são moderadas, não parecem abusivas, não parecem nada muito clichê, elas funcionam, elas são espontâneas, elas são agradáveis, as adjetivações, figuras de linguagem, as metáforas, ironias, todas funcionam bem, relativamente bem. Nada contra o texto do Zub. Sobre o volume de texto, eu achei razoável, não achei que há texto de mais nem de menos, achei uma quantidade de texto, um volume textual razoável. Quando há texto demais de uma história em quadrinho, isso pode poluir o fluxo da história, pode poluir a composição e comprometer o fluxo da história. Mas aqui no caso, eu acho que o volume textual é satisfatório, nem texto de mais nem texto de menos, quantidade satisfatória, razoável para uma história em quadrinho de ação. De modo que não tem muitas críticas, né, nem tantos elogios também a fazer o trabalho do Zub. Me pareceu funcional. Se eu tivesse a conclusão da história aqui nessa edição, talvez eu pudesse me aprofundar um pouco mais. Eu não vejo como a abordagem dele, eu sinceramente não vejo como a abordagem dele, não chega a ser um profundo conhecedor do Conan, tá? Eu li bastante Roy Thomas, mas eu não vejo como o trabalho do Jim Zub, eu li algumas edições da Dark Horse, mas eu não, salvo engano, elas eram escritas... Rapaz, vixe Maria, me faltou o nome agora, rapaz, do roteirista. É alguém grande do mercado que fez boa parte das edições da Dark Horse, das primeiras edições. Depois eu busco ali. É uma pena, vai me faltar agora. Mas eu não vejo como esse roteiro do Jim Zub, o que ele acrescenta de diferencial. Eu nem sei se ele tentou fazer nada muito diferente. Eu acho que ele tentou escrever uma história padrão do Conan. Eu acredito que ele conseguiu. O diferencial do zumbi pode ser interessante para quem tem fascinação pelo tema, né? Eu nunca fui particularmente fissurado em zumbis, então isso para mim não é um diferencial que chame muita atenção. Então, eu não sei, sinceramente, eu não vi nenhum demérito no roteiro dele, mas também não vi nada que me saltasse aos olhos. Para mim é um roteiro funcional, é um roteiro satisfatório, é um roteiro mediano, mas nada além disso. Talvez na conclusão ele prove ter algo mais do que figuras de linguagem funcionais, adjetivações interessantes, mas nada acima da média. Enfim, não, lamento, eu realmente não me impressionei com o trabalho do Jim Zub.
se realmente, se por acaso ele é um roteirista de destaque, vocês me expliquem o porquê. Eu não identifiquei com base nesse trabalho específico, de modo que eu não tenho muito a acrescentar sobre o trabalho dele. O que eu posso dizer de melhor é que eu não vi nenhum erro crasso. Não identifiquei nenhum erro crasso de roteiro. Talvez o maior erro dele tenha sido pensar essa página aqui. Porque se ele não tivesse pensado essa página, o Jin Zub não precisaria retardar o movimento dos zumbis, não precisaria fazer essas poses e expressões totalmente inadequadas para a situação, dado o que foi construído há pouco, né? Um ataque iminente. Eu sinceramente, esse roxo, esse rosa aqui, eu não vou colocar na conta do Jin Zub não. Será que o Jin Zub colocou a descrição de cor de fundo no roteiro? Isso não é comum, isso não é usual. Mas se tivesse sido ele que escolheu esse rosa, então demérito dele, ponto negativo para ele. Mas eu acho mais justo, faz muito mais sentido, muito mais lógico colocar isso na conta do José Villarrubia. A toda essa equipe, né, todos esses artistas, né, o Jin Zub, o roteirista, o Roberto de la Torre, ilustrador, José Villarrubia, colorista, e até mesmo aos editores, né, editor americano aqui, meu respeito, eu critico essas obras com muito respeito, eu sei o quão difícil é fazer um quadrinho, mas essas críticas são interessantes para quem consome. Eu também sou consumidor, eu também sou leitor e me sinto muito bem me posicionar diante do trabalho. Turma, é isso, essas foram minhas apreciações acerca do Conan, da Titan, dessa primeira edição. O que eu realmente é lamentável não termos uma história completa por edição, mas faz parte, as séries elas instigam as pessoas a seguirem com o personagem, seguirem consumindo o personagem, elas retêm uma parte da audiência, né? Fomentam um fluxo de caixa. Eu compreendo o lado comercial relativo à serialização de uma história. E tem quem curta acompanhar a história como Jack o Estripador, né, gostaria, aos pedaços. Não é isso? Que piadinha marromeno, né? Enfim, pessoal, grato por quem me assistiu até aqui. Se você tem interesse em quadrinhos, desenhos e afins, siga o canal para mais, tá? Forte abraço, até um de meus próximos vídeos.